Paz do Senhor, meus irmãos, a batalha espiritual é remida no mundo cósmico. É uma guerra, irmão. Satanás não está satisfeito com essas lives que a gente tem feito, tem transmitido. Os irmãos estavam falando que estava sem áudio, eu não entendi. Eu também sou um pouco leigo no assunto. Paz do Senhor, os irmãos estão me ouvindo? A paz do Senhor, irmão. Estão me ouvindo agora? Porque disse que estava sem áudio, eu não entendo muito, eu sou leigo no assunto. Estão me ouvindo? Agora tá? Amém. Muito obrigado, irmãos. Eu sou leigo, sou da roça aqui, quase que eu não sei mexer. O rapaz me ensinou a fazer live esses dias e ainda não aprendi ainda. Estou desatualizado das coisas, mas eu tenho que aprender, né, irmão, para glorificar o nome de Deus. Agora estão me ouvindo, glória a Deus. É a fúria do adversário, né, irmão? A fúria, a fúria. Nunca aconteceu isso. Quando a gente se dedica a fazer a obra de Deus, irmão, o inimigo se levanta, mas só se levanta para cair. A Bíblia diz que todos quantos querem viverem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é fácil servir a Deus, não é fácil, nunca foi, nunca será, irmão. Seremos odiados de todos por causa do nome de Cristo, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Louvado seja Deus, irmão. Nunca foi fácil, nunca será. Mas a Bíblia diz também que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança é a experiência nasce a esperança. E a esperança não nos confunde, irmãos, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações por intermédio do Espírito Santo, o consolador da humanidade, o único que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele está classificado na Bíblia como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas ele é Deus na sua totalidade. O poder que tem Deus Jeová o Pai, que tem Cristo Jesus, tem também o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo nem tente. Sem o Espírito Santo não iremos a lugar algum. Sem o Espírito Santo nada nós podemos fazer. Você pode até ser intelectual, ser poliglota, falar vários idiomas. Você pode até dominar bem o hebraico, o aramaico. Letra mata, mas é o Espírito Santo quem vivifica. O Espírito Santo pega um homem analfabeto e coloca ele como pregador para pregar para doutor, para príncipe, para rei, para governador. Porque o Espírito Santo ele dá capacitação espiritual ao incapaz. Haja vista que Deus ele não escolhe capacitados, mas Deus ele capacita os seus escolhidos. Porque se fosse olhar segundo a ótica humana, não haveria possibilidade de eu ser um pregador, irmão. Fumei tanta droga na minha vida, eu só estudei até a quinta série. As drogas não me deixaram estudar, nem fazer o primeiro grau. Eu só estudei até a quinta série. Mas mesmo assim Deus teve compaixão de mim. Aleluia, e me chamou como pregador da sua palavra para cumprir o que está escrito. Que Deus ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Os fracos para envergonhar os que se acham fortes. Deus escolhe aqueles humildes e desprezados que ninguém dá nada para que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Deus não escolheu Paulo porque Paulo era intelectual. Deus escolheu Paulo porque Paulo era um homem determinado. Era um homem que carregava consigo determinação, coragem. E quando Deus encontra um homem sincero, determinado, corajoso, Deus investe pelo poder do seu Espírito. E o Espírito Santo, ele nos capacita com dons espirituais que não se adquirem na universidade, que não se aprende, aleluia, numa mesa, estudando teologia. O dom da palavra da sabedoria é um dom de Deus. O dom da palavra do conhecimento é outro dom de Deus. O dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, o dom de fé, porque infelizmente a fé não é de todos. O dom de cura, de milagre, de maravilha, discernimento de espírito, que é um dom essencial, que o cristão que está conectado na eternidade tem que ter o dom de discernimento, porque nós vivemos numa época de muitos falsos profetas, de tantos enganos, que se possível, diz a Bíblia, até os eleitos serão enganados, porque o povo, os crentes, tem preguiça de examinar as escrituras. Nós deveríamos estar igual aos bereanos,
examinando a Bíblia, para que quando um pregador estivesse pregando, a gente ter discernimento. Ele está pregando o quê? É bíblico ou é heresia? Porque nós estamos vivendo uma época de apostasia generalizada. O que é apostasia? É o abandono da fé. E sem fé é impossível agradarmos a Deus. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. O dom de discernimento é necessário, porque nem tudo que brilha é ouro. Não é porque o cara tem uma boa oratória, uma boa gramática, fala bem, né? Porque o povo está enganado com essas coisas. Tem a vozinha mansa, suave, parece com Jesus Cristo, mas não é. E eu fico imaginando que Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele pregava como quem tinha autoridade. Os escribas, os fariseus, os religiosos da época ficavam atônitos, admirados com a sabedoria que Jesus possuía, com a unção que Jesus pregava, e a ponto deles dizerem assim: da onde vem essa sabedoria? Que esse homem não estudou letra conosco na universidade. Mas Jesus Cristo disse: graças eu te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, nos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. O Espírito Santo revela os seus segredos. Deus não deixa a gente enganado. Quando o homem e a mulher vêm quebrar a cara, é porque Deus já falou com ele e ele não obedeceu à voz do Senhor. Deus continua falando conosco. Há possibilidade de nos relacionarmos com o Espírito Santo. Se formos sensíveis à voz de Deus, a gente vai ouvir Deus falando conosco, nos direcionando, nos dando diretriz daquilo que devemos fazer. Porquanto a Bíblia diz que não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Quem tem o Espírito Santo não toma decisões precipitadas. Deus, o Espírito Santo, ele te mostra, ele te revela em sonhos, diz a Bíblia no livro de Jó, em visões. Porém, o homem não está atento para isso. O homem vive tão ligado nas coisas aqui da terra que ele não é sensível à voz de Deus. Ouve mais o barulho dos demônios, das coisas seculares, mas não ouve a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus tem que ser sensível. Nós temos que nos desprender das coisas desse mundo. Nós temos que fugir da aparência do mal, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá do nosso caminho. O diabo não tem poder sobre a vida de um crente que ora. Porque quem ora, aleluia, tem conexão com Deus. Aleluia. O Wi-Fi da internet pode até falhar, mas o Wi-Fi celestial não pode falhar. Há a possibilidade de estarmos conectados 24/48. Na presença do Deus Todo-Poderoso, que é onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia. Aleluia. As pessoas hoje, irmão, se limita apenas a um evangelho de dentro de 4 paredes, aonde só sente Deus num culto de 1 hora de relógio, se emociona, porque hoje, em vez de sentir o poder de Deus, é só emoção, chora, pula, grita, mas não consegue se conectar durante o dia nas atividades. Paulo recomenda que nós temos que orar sem cessar. Então, aleluia, é possível a gente estar dirigindo e orando, repreendendo o diabo. É possível a gente estar trabalhando e orando, pensando em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e tudo que é de boa fama. Há possibilidade em um mundo corrompido pelo pecado, pela injustiça, a desigualdade, vivemos em conexão com Deus. Lembra de Ló? Ló estava em Sodoma e Gomorra, onde o pecado prevalecia, mas a Bíblia diz que Ló sentia uma angústia na alma, porque ele estava no meio do pecado, mas ele estava conectado com Deus. Aleluia! Nós vivemos em um mundo de valores invertidos, é homem casando com homem, mulher casando com mulher, a poluição sonora, cada dia que passa as letras das músicas é pornografia. Então, irmão, é tempo de vivermos ligados no céu, aleluia, na comunhão, botando demônio para correr pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da oração, aleluia. No Senhor não há variação nem sombra alguma de mudança. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente será. O Deus de Paulo é o nosso Deus, o Deus de Moisés é o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele continua entronizado acima de tudo e de todos. E a Bíblia diz que tudo Deus pode fazer. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Louvado seja o nome do Senhor. Por que é que temos que ter o dom de discernimento? Porque tem muitas pessoas enganadas, seguindo a falsos profetas, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos mestres.
E eles têm arrastado multidões com eles, porque eles pregam aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que o povo precisa ouvir. E o povo precisa ouvir uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. E a única coisa que separa o homem de Deus não é a tribulação, não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada, nem a morte, nem a vida, não é os anjos, não é os principados, nem as coisas do presente, do porvir, não é os poderes, nem a altura, a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, mas o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. O pecado destrói com o homem, o pecado deixa o homem deformado. Aleluia! O pecado deixa o homem, aleluia, com medo da presença de Deus, dos mistérios de Deus. O pecado faz com que o homem se esconda dos mistérios de Deus. E Deus, ele quer nos revelar os seus segredos. Buscar-me-eis, diz a Bíblia, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Nós temos que renunciar aos desejos carnais, à prostituição, à impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a ira, o ciúme, a discórdia, a dissensão, a facção, a bebedice, a glutonaria. É tempo de voltarmos a jejuar. É tempo de voltarmos a orar. Aleluia, ter comunhão com o Eterno. Bendito é o nome do Senhor. O poder de Deus não se limita a apenas um culto de 1 hora, meia hora, aonde o povo canta, levanta as mãos para cima, não. Aleluia, o poder de Deus, aleluia, é eterno. A presença de Deus é real, a presença de Deus é notória, é constante. Ele mesmo disse, quando tu passares pelas águas, eu passo contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Se passarem pelo fogo, não te queimará, nem a chama dará em ti, porque eu passo contigo. A presença de Deus, irmão, ela é real, é notória, é constante, é permanente. Aleluia, Deus não habita dentro de paredes, disse o apóstolo Paulo. Aí tem uns religiosos que dizem, irmão, mas o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Naquela época o Espírito Santo não tinha sido derramado na terra, não. Deus se usava dos profetas para falar com o seu povo, com Israel. Depois que se cumpriu a promessa de Deus, que o Senhor promete por boca de Joel, no capítulo 2, versículo 28, acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões de Deus. A promessa do Senhor se cumpriu no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando o próprio Cristo disse, não vos ausentei de Jerusalém até que receba a promessa do Pai. Quais delas, Senhor? A principal, mas recebereis poder, disse Jesus, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim, serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É impossível um cristão testemunhar de Cristo se ele não tiver cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus é de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo tira de nós toda a covardia. O Espírito Santo nos dá sabedoria celestial. Porque Deus, ele reserva. O que é reservar? É guardar. É esconder. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Aleluia. Por que Deus reserva a verdadeira sabedoria? É óbvio, porque existe uma falsa sabedoria. E qual é a falsa sabedoria? É a sabedoria humana, que disse Paulo, a sabedoria humana é loucura para Deus. A verdadeira sabedoria, a verdadeira intelectualidade vem do céu. Aleluia! É a verdadeira sabedoria. A letra mata, o Espírito vivifica, te dando virtude, poder, sabedoria e eloquência, que é a capacidade de falar e se expressar com desenvoltura. Eu conheço muitos teólogos que se denominam pastores que não sabem nem falar. Assume o microfone só para falar bobagem. Assume o microfone só para falar presepada, para o povo rir. A gente não sabe se é um culto ou se é um circo. É assim que acontece. Não se prega mais combatendo o pecado. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele confronta. O evangelho, ele mexe com a ferida, mas Deus, ele mexe com a ferida, coloca remédio, o bálsamo passará. Mas o grande problema é que o povo não está se arrependendo porque não tem quem o pregue. Como se converterão se não tem quem o pregue?
É tempo de pregar a verdade como se fosse o último dia, a última vez, a última oportunidade. É por isso que eu não perco tempo. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não prego por Pix, eu não prego por dinheiro, eu não prego por salário. Eu nunca recebi salário de instituição religiosa para pregar o evangelho. Já quiseram me pagar, eu nunca quis. Porque geralmente quando eles pagam o salário ao pregador, eles querem dominar o pregador, manipular o pregador. Aonde eu estava frequentando, a igreja que eu estava congregando, sabe o que acontecia, irmã, a denominação? Quando era para a gente pregar, eles mandavam sermões prontos, elaborado, lá da associação, da missão dos pastores, ou seja, para te limitar. Você tem que pregar aquilo que a gente quer que você pregue. Eu nunca aceitei pregar com esboço, mensagens prontas, até porque eu nunca preparei um sermão até hoje para pregar. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Você examina as Escrituras, memoriza a Bíblia e o Espírito Santo te faz lembrar na hora daquilo que você leu. Eu não vou ser ignorante, dizer, não, irmão, não precisa ler Bíblia não, como tem algumas denominações por aí que diz, Deus revela. Mas para Deus revelar, você tem que examinar as Escrituras. Você tem que examinar os textos bíblicos, ter conhecimento da Bíblia, para não ser enganado. Por isso que é necessário termos o dom do discernimento. Eu nunca aceitei salário de pastores, nem de denominação, para ninguém querer mandar na minha boca. Quem manda na minha boca é Deus. A minha boca fala aquilo que o meu coração está cheio. E eu estou buscando encher meu coração da palavra, do Espírito Santo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, porque é melhor obedecer a Deus do que a homens. Se eu fosse um picareta pilantra como os demais, eu abri uma rede de igreja, me intitulava apóstolo rei, com o dom que Deus me emprestou da palavra pela misericórdia. Eu estaria arrancando dinheiro do povo, falsa profecia. Eu ia me tornar um chaveiro, toma a chave do carro, olha aí a chave da casa, e ia enriquecer, comprar carrões, comprar mansões, e no final eu ia para o inferno. E diz a Bíblia, e dizia a mim a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí o irmão Rei, pregador, ia granjear com o dom de Deus, ganhar muito dinheiro, ficar como os demais, só comprando roupa de grife, enganando o povo, a membresia, as ovelhas passando privações, precisando de uma cesta básica, precisando de pagar uma conta d'água, de pagar um aluguel, e eu enganando o povo. Traga o que é de Deus, traga o que é de Deus, e eu quero saber o que é que Deus faz com esse dinheiro que ele diz que é de Deus, porque Deus não se usa de dinheiro, Deus não come feijão, Deus, ele não come arroz, Deus não veste, Deus não calça, Deus é Deus, irmão. Deus é espírito, Deus não precisa de dinheiro, não. E porque ele não diz, irmão, traga o dinheiro para a gente gastar, para a gente usufruir. Aí fica dizendo, traga o que é de Deus, roubando no nome de Deus. Traga o que é de Deus para a casa do tesouro. Se a casa de Deus é o nosso corpo, irmão. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Até quando você vai ficar enganado, dizendo aqui é a casa do Pai, aqui é a casa de Deus. Se fosse a casa de Deus, Jesus não disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada, vai ser tudo destruído. Essas instituições religiosas, que eles investiram tanto em mármore, em porcelanato, em vidro, bancos acolchoados para acomodar o povo, será queimada pelo fogo de Deus. A única coisa que vai subir daqui da terra não é o carro, não é o prédio, não é o dólar, o euro, não é o ouro, não é a prata. Quem vai subir é os salvos, os escolhidos. Aqueles que seguem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É bíblico. Jesus voltará na nuvem dos céus com todo poder e glória, dizendo, vinde a mim, bendito do meu Pai, e toma posse da herança que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E a Bíblia diz que é necessário que o nosso corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o nosso corpo mortal se revista da imortalidade. E quando o nosso corpo corruptível for revestido de um corpo incorruptível, o nosso corpo que hoje é mortal, for revestido de um corpo imortal, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, meus amados irmãos em Cristo, aleluia,
que Deus é aquele que começa a boa obra em nós, ele é fiel para completar até o último dia, portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que em Cristo nosso esforço não será em vão, vai valer a pena. Vale a pena abandonar a cerveja, abandonar a cocaína, a prostituição, porque nós estamos vivendo uma transitoriedade, somos limitados. A Bíblia diz que com efeito passa o homem como uma sombra, como rápido. Em vão se inquietam para lá e para cá, construindo prédio, amontoando tesouros, comprando fazenda e não sabe quem vai usufruir, quem vai, aleluia, gastar aquilo que ele ajuntou. Tudo aqui é vaidade. E de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus, guardar seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque os pastores não ensinam para o povo não acumular tesouro, porque eles mesmos querem acumular. Instituições religiosas riquíssimas, lá onde eu congregava mesmo, tem redes de hospitais, faculdades, universidades. Agora, um dizimista fiel a vida inteira, se ele precisar, aleluia, de uma consulta no hospital desse, ele não vai, porque é muito alto uma consulta, é muito dinheiro, ele não tem condição de ir lá. Ele dizima a vida toda, eles constroem hospitais, as faculdades, só estuda os filhos do rico. Aí inventaram uma musiquinha, minha ofertinha, não gastei à toa, dei para Jesus, ó que coisa boa, ó que coisa boa, e um privilégio para fazer igreja e construir colégio. Jesus não construiu nenhum colégio aqui, irmão. Jesus não construiu nenhum templo de pedra aqui. Pelo contrário, ele criticou, o véu do templo foi rasgado. Hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos sem precisar de sumo sacerdote. Vocês não precisam de cobertura espiritual, nem de pastor, nem de doutor, nem de evangelista. Vocês precisam de Cristo. Aleluia! Jesus é o suficiente para a gente chegar na eternidade, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. E porque Jesus não tem sido suficiente para esse povo, tem que estar bajulando o bispo, bajulando o pastor, uma bajulação tão grande que dá nojo. É por isso que eu tomei nojo do sistema religioso, porque examinando as escrituras eu percebi que há uma contradição naquilo que eles pregou e naquilo que está escrito. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. É isso que acontece. O sistema religioso foi quem perseguiu Jesus aqui na terra. O sistema religioso teve inveja de Jesus, da unção que Jesus possuía, da maneira que Jesus tratava os pecadores. O sistema religioso é cruel e aquele mesmo sistema ele atua hoje. Ele não mudou, é o mesmo sistema religioso, opressor, oprimidor, que faz o mal no nome de Deus, mata no nome de Deus, rouba no nome de Deus, e quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Eu recebi a incumbência de pregar a palavra de Deus pura e sem mistura. Nunca confundi vocação com profissão e não vou confundir nunca. Nunca semeei o espiritual visando o material. Nunca preguei o evangelho visando fim lucrativo. Porque o evangelho de Cristo não é meio de comércio, o evangelho de Cristo é cruz, é contramão da lógica. Quem é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, ou é ou não é. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou serve a Deus, ou serve a Satanás. Não existe meio termo, desce de cima do muro, ou é ou não é. Até quando iremos cochear em dois pensamentos? A semana inteira adorando a Satanás, através das obras da carne, quando chega no sábado, no domingo, vira crente. Aí cultua ali meia hora, 2 horas e diz que adorou a Deus, pensando que está enganando o Senhor. Ninguém engana a Deus. O Senhor diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. E os que andem reto o caminho, esses me servirão. Tem muitos jovens nas drogas que é mais sincero do que muitos crentes safados que tem 30, 20 anos de igreja que diz que é crente ruim, rancoroso, não abençoa a vida de ninguém, não compartilha a necessidade dos santos, não pratica hospitalidade, religioso. Canta na igreja, prega que é uma beleza, mas não faz o bem. E o verdadeiro evangelho é fazer o bem. É dar comida a quem tem fome, é dar água a quem tem sede, é vestir quem está nu, é visitar quem está preso. Este é o evangelho de Cristo. Sabe qual é a verdadeira religião? Aí um diz, a verdadeira religião é a congregação. A verdadeira religião é a adventista. A verdadeira religião é a assembleia, é a batista. Não, senhores, a Bíblia declara qual é a verdadeira religião. O problema é que o povo não gosta de examinar a Bíblia, as Escrituras, porque só julgaste nelas a vida eterna. A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Foi Tiago que disse, o apóstolo Tiago, que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. É a recomendação bíblica, fazer o bem a todos, porém, principalmente aos domésticos da fé. Este é o evangelho de Cristo, irmão.
Seja liberto do sistema religioso. Aleluia. Porque, irmão, aleluia, a única esperança do homem está em Cristo. Se a nossa esperança em Deus se limita apenas a esta vida medíocre e transitória, somos mais infelizes de todos os homens. Não baseie sua fé em denominação, instituição religiosa. O fariseu também disse, Senhor, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, todo dia eu jejuo, eu tiro um período de oração. Meu Deus, se justificando. Mas o publicano, o pecador, disse, Senhor, não sou digno nem de olhar para o céu, porque eu sou muito pecador. E diz a Bíblia que o fariseu, irmão, não foi justificado, porque ele mesmo queria se justificar. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas o publicano foi justificado por Deus, porque ele reconheceu que ele é pecador. Mas existe um Deus soberano que está acima de tudo e de todos. Tudo Deus pode fazer, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus é juiz, abate, exalta, fere, sara, mata, faz viver, faz descer e faz subir. Fecha a porta e ninguém abre, mas também o Senhor abre a porta e ninguém fecha. Qual é o Satanás que vai se levantar contra alguém que Deus levantou? Porque hoje ungido é quem estuda teologia, ungido é quem é pastor, ungido é quem tem o Espírito Santo na vida. É por isso que é necessário termos os dons do Espírito, dom do discernimento, porque disse Paulo, o que faço e farei é para cortar a ocasião daqueles que o buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Por quê, Paulo? Aí Paulo declara, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Aí Paulo abre parênteses e diz, não é de se admirar. Por quê, Paulo? Ele diz, o próprio Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz. Aí quer dizer, Paulo, ele está denunciando os falsos apóstolos. Paulo está denunciando os falsos pastores, dizendo, eis que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Aí hoje, se você denunciar o sistema, os picaretas que vendem caroço de feijão, vendendo indulgência, vendendo lenço, vendendo rosa, vendendo a palavra, vendendo a oração, para fazer oração, primeiro tem que depositar o Pix. Aí você denuncia, irmão, esse irmão só presta para falar contra. E eu vou falar o quê? Eu vou dizer que está bom. Eu vou dizer que Deus está satisfeito com a situação dessa igreja corrompida, uma igreja politiqueira, que fica brigando por causa de esquerda, de direita, mas ninguém prega o evangelho. Porque não sai nas ruas, anunciando a volta de Jesus. Aí ele não sai para pregar e fica te criticando, você que prega. Mas agora está chegando agora a política eclesiástica, você vai ver um bocado de picareta, crente safado, fazendo campanha eleitoral, né, irmão? Se candidatando, né? O Júlio Trovão, aquele pastor que diz, que é homem de Deus, aproveitou da popularidade e agora já está se candidatando a deputado. Por quê? Porque ele sabe que crente é besta, que não examina as escrituras. O que é, irmão? Que o pastor pregador, Deus chamou para pregar o evangelho, está lá agora, lá na Câmara de Deputados. Deus não levantou pregador para ser deputado, não, irmão. Deus levantou pregador para denunciar o pecado. Deus levantou profeta, foi para tocar a trombeta e anunciar a volta de Jesus. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvide a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo terão o privilégio de ressuscitarem primeiro, disse Paulo, esperando Cristo nos seus dias. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Jesus, aonde não existirá mais pranto, nem dor, nem morte, nem decepção, nem pilantragem, nem enfermidade. Mas o povo não quer o céu, irmão. O povo está conformado com o patamar espiritual medíocre que galgaram de evangélico. Hoje os cristãos, antigamente os cristãos eram perseguidos só pelo fato de serem denominados como cristão. Hoje não são cristãos mais, são os gospel. Você é o que, irmão? Sou gospel. Você é o que, irmão? Evangélico. Aleluia! Um evangelho que não muda a vida de ninguém. Porque o evangelho de Cristo é mudança de vida, evangelho é poder de Deus. Evangelho pega o homem que não é e faz ser pelo poder da sua palavra. Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Eliseu era arador de terra.
quando recebeu a vocação ministerial para profetizar, a Bíblia diz que Eliseu, ele queimou o seu carro no fogo, fez brasa, matou o boi, fez uma festa, comemorando a sua vocação ministerial, e ele não voltou atrás para tomar conta de fazenda. A Bíblia diz que Eliseu deixou o pai, deixou a mãe, deixou a fazenda, deixou o patrimônio para viver, aleluia, sofrendo privação, aleluia, nos caminhos de Deus. Eliseu não tinha uma casa confortável, vivia dormindo em quartinho feito por viúva, comia na casa de viúva, passava uma prova tremenda, mas ele, aleluia, experimentou da unção dobrada. A igreja que abriu mão do material lá em Atos, ficou cheia do espiritual. Não tem ouro, não tem prata, mas levanta e anda. Hoje a igreja abre mão do espiritual para abraçar o material. Os pastores só acumulando tesouros, comprando impérios, construindo faculdades, hospitais para eles mesmos. Está entendendo, irmão? Que evangelho é esse? Por isso que o povo não está se convertendo, porque eles pregam o que não vive. Não surte efeito nas mensagens. Mensagem não, é massagem. A massageando o ego do povo. Cruza as pernas, pregadores coach, e fica emocionando o povo. Jesus te quer desse jeito. E mensagem não, irmão. Não prega mensagem, é massagem. Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar. É assim, irmão, não prega que o homem tem que mudar de vida. Ei, abandona o pecado, abandona a cachaça, abandona o cigarro, abandona a prostituição. Aleluia, essa é a mensagem. Se nós não nos arrependermos, não vamos morar no céu. Temos que nos arrepender. Aleluia, abandonar o pecado, as obras da carne, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que muitos não gostam de mim, mas eu não estou nem aí. Eu tenho um compromisso com Deus. Procuro eu o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Mas faço-vos, porém, saber, meus irmãos. Eu digo como Paulo, que o evangelho por mim, anunciado e pregado, não é segundo homens. Porque eu não fiz teologia nem faculdade para aprender com homem nenhum. Mas isso aqui não é orgulho, não. É na humildade que eu falo. Mas aqui é mediante revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me libertou, aleluia, do tráfico de droga, onde eu estava abastecendo 4 bocas de fumo, vendendo maconha, desacreditado pela sociedade. O Espírito Santo foi lá, me transformou. Eu estou aqui, firme, igual uma rocha, igual o Monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre permanece. E para a glória de Deus, o Espírito Santo tem me ensinado a viver feliz em toda e em qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo, em toda circunstância, tenho adquirido experiência, tanto de fartura como de fome. Assim também de abundância e escassez, mas tudo posso naquele que me fortalece. Prova não me separa do amor de Deus, irmão. Aleluia! Deus me ensinou a viver na prova, na dificuldade. Tinha época, aleluia, que eu só tinha um paletózinho para pregar todo o culto, era a mesma coisa, sapato, já tive sapato que furou, levei um sapateiro, congreguei de Havaiana, mas eu nunca abandonei a fé, porque eu nunca servi a Deus pelo aquilo que Ele pode me dar, pelo aquilo que Ele pode fazer por mim, mas pelo aquilo que Ele é na minha vida. O meu Deus é a minha alegria, é minha tristeza, é a minha força e minha fraqueza, é a minha luz e minha escuridão. Esse é o Deus que eu sirvo. No mundo nós teremos aflições. Qual é o segredo? Tem bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão também. Bendito é o nome de Jesus. Está pensando que o evangelho se limita apenas a um culto de meia hora, microfone na boca? Não, meu irmão. Evangelho é você viver o dia e a noite, enquanto você puder fazer o bem, fazer o bem. Esse é o evangelho de Cristo. Terminei ontem a live aqui, irmão. Fui terminar a live, fui jantar. Um irmãozinho que estava na live conosco, lá do Maranhão, ele mandou uma mensagem para mim, disse que já tinha 2 dias sem se alimentar direito. E ele mandou um vídeo da geladeira dele, irmão. Quando ele abriu a geladeira, só tinha vaso com água e sal. E ele disse que não sabia mais o que fazer, ele sentiu de Deus, de comunicar a necessidade comigo. Irmãos, o que eu tinha, eu compartilhei com ele. Quando eu abençoei a vida dele, eu falei, manda o Pix aí, irmão. Abençoei a vida dele. Quando eu terminei de abençoar, com 5 minutos mais ou menos, Deus usou uma irmã e enviou um Pix para mim que deu 2 vezes mais. É assim que Deus faz, é a gente abençoando, abrindo mão e Deus cuidando.
Quando foi hoje pelo dia, 2 pessoas ligou pedindo cesta básica. Só que o irmão que enviou as 50 cesta básica para mim tem uns 2 meses, ele não enviou mais cesta básica. Só que o povo, irmão, que precisa, sabe que a gente é sensível a fazer o bem. O que aconteceu? Eu falei com minha esposa, ó, a irmã mandou essa oferta, eu vou comprar 2 cestas básicas. Entenda o mistério de Deus, como vale a pena. A Bíblia diz, irmão, parece até contraditório, mas é melhor a gente dar do que a gente receber, é bíblico. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro do crente pode durar a noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. É bíblico. Irmãos, sabe o que aconteceu? Fui lá hoje no cesteiro e comprei 2 cestas. Quando eu pensei que não, o irmão derramou outra oferta. Eu falei, que Deus é esse, irmão? Nunca vai faltar. Deus falou no meu coração, filho meu, nunca vai faltar, aleluia, o azeite na vasilha, nem a farinha na panela. É assim que Deus faz. Esse é o Evangelho de Cristo, aleluia. E tudo que Deus coloca sobre a minha responsabilidade, eu vou abençoar a vida do próximo, irmão. Porque eu não quero acumular tesouro, eu não quero deixar prédio aqui, nem carro, nem mansões, mas eu quero deixar um legado. Se Jesus, aleluia, não voltar e eu partir dessa terra, sabe o que acontece? Alguém um dia vai dizer, tinha um neguinho, vai lembrar de mim, que pregava nas praças, que fazia o bem, lembra dele? Isso é legado. Paulo, ele não deixou patrimônio, mas Paulo deixou um legado, ele disse, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu, Paulo, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Bendito é o nome do Senhor. Tem um irmão aí chamado irmão Thompson, um homem de Deus, ele está sempre conosco aqui na live. Ele disse que ultimamente tem jejuado e Deus tem falado com ele, tem sido sensível à voz de Deus. E não precisa eu estar pedindo pix a ninguém. Igual esses cafajetes que ficam só explorando, abusando do povo, pedindo dinheiro. Eu nunca fiquei pedindo pix a ninguém, nem pedindo dinheiro a ninguém. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele supre a minha necessidade. Bendito é o nome do Senhor. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tem gente que fica dizendo, quando Deus me abençoar, eu vou abençoar a vida dos outros. Mentira. Quem não abençoa no pouco, não abençoa quando tiver muito. É tudo mentira. E graças a Deus, não para me gloriar, longe de mim, mas todas as vezes que Deus me abençoava, mesmo eu sem ter nada, eu cansei de dividir. Eu ganhava um paletó, às vezes eu tinha 2 aqui, eu dividia e era assim, sapato, e Deus sempre multiplicava. Esse é o Evangelho de Cristo. A igreja de Atos era assim, irmão. Quem tinha, vendia para dividir com quem não tinha e havia igualdade. Hoje é diferente. Hoje o cara, quando tem uma condiçãozinha a mais, ele é bajulado pelo pastor, ele é ovacionado pela igreja. Não, o homem é uma bênção, é empresário, às vezes sonegador de imposto, pilantra. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre não terá falta. Está escrito, aquele que dele esconde os olhos será acumulado de maldição. A Bíblia diz que aquele que oprime o pobre insulta aquele que o criou, que é Deus. Mas a este honra o que compadece do necessitado, irmão. O verdadeiro evangelho é se compadecer do necessitado, é fazer o bem. Eu sei que tem muitas pessoas que usam de má fé. Existem alguns aí que são endemoniados, mas não é por causa de uns que a gente não vai fazer o bem aos outros. Nós temos que fazer a nossa parte, independente. A gente vai colher aquilo que a gente planta, é a lei da semeadura. Quem viver com obra de engano, plantando maldade, colherá maldade. Você está pensando que esses falsos apóstolos, esses falsos mestres aí que enriqueceram, compraram fazendas e império, como Edir Macedo, Valdomiro, vão tudo pagar o preço. A mão de Deus é poderosa, irmão. Aleluia. Deus, ele não culpa o inocente, mas também não inocente o culpado. Vocês vão ver antes da volta de Jesus o reboliço que vai acontecer na face da terra. Haverá um grande despertamento espiritual. Quem for limpo vai se limpar mais. Quem for sujo vai continuar sujo. Quem for religioso vai continuar na religiosidade. Mas quem for espiritual, aleluia, vai ter os olhos abertos e vai ver, aleluia, a visão de Deus, vai ver o sobrenatural, vai ver aquilo que o homem natural não pode enxergar, vai ouvir aquilo que o homem natural não pode ouvir, porque o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, para ele são loucura. Não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tenha discernimento, seja cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia. Não vos embriaguei com vinho no coado de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Esse dia eu estava no monte orando com minha esposa, irmão. Porque eu sou um homem de poucos amigos. Vou lhe explicar por que eu sou um homem de poucos amigos. Porque a própria Bíblia declara que o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Porém, tem amigos que é mais chegado do que o irmão.
Eu sofri tanto lá na malandragem, traições, pilantragem, decepções. E quando eu entrei numa denominação, eu pensava que ia ser diferente. Mas eu encontrei mais falsidade no meio dos próprios evangélicos do que lá, fora da malandragem. Eu fiquei traumatizado de amizade, irmão. Porque hoje a gente vive em um mundo de inveja. Se tu tem o dom de Deus, eles te invejam por causa do dom de Deus. O que fizeram aqui comigo, irmão, na minha terra, não foi brincadeira, não. Eu estou firme aqui hoje porque o meu foco é Cristo, é o céu. Eu não tenho compromisso com o homem. Mas se fosse olhar para o pastores me proibindo de pregar, anciões juntavam-se, reuniam, diziam, eu não boto ele na escala, não. Eles queriam me enfraquecer de todo jeito, para me desistir e voltar para as drogas. Mas caiu o cavalo e o cavaleiro, Satanás e os demônios caiu sobre terra. Porque eu me fortaleci na oração e pedi a Deus 2 caixas de sonho. A minha alegria é orar e pregar o evangelho. E eu não sinto falta de voltar lá naquele sistema religioso, onde eu via só competição, era um querendo ser mais do que o outro. Tem gente que não aguenta ver um microfone, a verdade é essa, irmão. Tem uns crentes, coitado, que não entregam um panfleto para ninguém, não prega para ninguém, aí fica lá, tudo disputando. É uma briga, um solta o microfone e outro prega, é uma disputa, bajulando o pastor, puxando o saco de pastor, matando o irmão, por causa de cargo. Irmão, é assim. Eu tomei nojo, eu não sinto nem falta, irmão, tu sente falta, eu não tenho nem lembranças boas daquele lugar. Hoje a minha vida é com minha esposa orando. Filha, chegamos do monte neste tanto, vamos orar, vamos. Voltamos, eu e minha esposa de mão dada, unidos, aleluia, junto e misturado, eu e minha esposa, aleluia, juntos com o mesmo pensamento. Porque a Bíblia diz, irmão, rogos pelas misericórdias de Deus, irmão, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E você não encontra isso no meio dos crentes, é partidarismo, é vanglória. Irmão, a maioria das pessoas só faz as coisas para se promover. Se dá uma oferta, é para os pastores tudo saber que foi o doutor fulano que comprou o ar da igreja. Então, ele é parabenizado e visto por todos como importante. O pobrezinho que não tem dízimo e oferta é desvalorizado. Pastor não visita quem não tem dízimo e oferta não, irmão. Não visita não, e quando visita é para cobrar. Porque um dia veio um pastor aqui descarado, dizendo assim, irmão, por que tu não está dizimando? Eu falei, o senhor não sabe que eu estou desempregado e a minha vida é só sair evangelizando? Ou seja, ele devia era me ajudar, né, irmão? Vou dar uma gasolina no servo de Deus. Irmão, está precisando de alguma coisa? Nem precisava perguntar, porque quando Deus manda ou Deus fala, a gente tem que obedecer. Até porque eu acho ridículo estar perguntando às pessoas, para mim, é um meio de humilhação. E aí, irmão, está precisando de quê? Tu não tem o Espírito Santo, não? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo revela. Aí, em vez de me ajudar a fazer a obra, veio atrás de dízimo. Eu falei, rapaz, eu não tenho, estou desempregado. Olhou para minha esposa e disse, irmã, a irmã não recebe o Bolsa Família, não. Minha esposa, sim, eu recebo. Mas o Bolsa Família, pastor, disse a minha esposa, é um auxílio do governo que a gente está aprovado aqui, é para a gente pagar uma conta d'água, uma conta. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, irmão. Se a Coelba aqui na Bahia cortar a tua luz, a empresa de energia, né? A Embasa quer cortar a tua água, tu ficar no escuro sem água. Eles querem que você dê dinheiro para eles, porque Deus não quer dinheiro de ninguém. É por isso que eu vou denunciar vocês. Tudo mentiroso, prego que não vive, o amor está longe de vocês. E o verdadeiro cristianismo é manifestado através do amor, o amor manifestado através das obras. Bendito é o nome do Senhor, porque tem que ter fé, mas tem que ter obra também. É por isso que ele diz que eu sou desigrejado, sou rebelde, que prego a verdade. Mas para a glória de Deus, Deus arrancou do meu coração a ambição, a avareza. Nunca preguei visando fim lucrativo. Aleluia! Irmão, tem um carrinho que me acompanha tem 11 anos. E eu nunca, aleluia, mudei de mensagem para trocar de carro. Meu irmão, cheguei na igreja um dia desses e disse, irmão, esse carrinho é aquele que tu chegou aqui há 7 anos. É o mesmo? Eu falei, é o mesmo. Mas eu não mudei de mensagem para trocar de carro não, irmão. Eu não mudei de mensagem para ganhar dinheiro, não. Eu continuo pregando a mesma mensagem, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nada ninguém trouxe para esse mundo, nada ninguém pode levar. Disse o apóstolo Paulo, eu estou pregando Bíblia. Eu não estou pregando aqui filosofia, nem teologia humana, eu estou pregando Bíblia. Paulo disse, tendo o que comer, o que vestir, o que é que vocês querem mais? Estejam satisfeitos. Porque muitos que querem ficar ricos, disse Paulo, caem em tentações, em ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho carro de luxo, não tenho casa de luxo, mas eu tenho paz de espírito.
Eu tenho a alegria de colocar a cabeça no meu travesseiro em paz, deitar e pegar no sono. Aleluia, porque o Senhor tem me feito repousar seguro, sem precisar tomar tarja preta. O que adianta, irmão, roubar o povo a consciência, ter carro zero nas custas do povo, porque não é pecado você ter um carro novo, mas com o suor do teu rosto, não é pecado você ter mansão, mas trabalhe. Ah, mas o obreiro é digno do seu salário. Aleluia. E você fez da vocação uma profissão, foi? Ah, eu sou profissional, pastor e tenho que ganhar tantos mil regalia. Não, irmão. Eu não encontro isso na Bíblia, não. Ninguém enriqueceu pregando o evangelho, não. E quando Naamã trouxe o ouro e a prata para Eliseu, Eliseu disse, não, Deus que te curou, glorifica o nome dele. Aconteceu que Geazi, que era o servo de Eliseu, colocou o olho grande, maior do que a cara, e foi devagarinho, escondido, pegar o ouro e a prata. Quando ele voltou, devagarinho, Eliseu disse, tu estava onde, Geazi? Ele disse, não, começou a mentir, mas ninguém esconde nada de Deus, eu estava por ali passeando. O Eliseu disse, por que tu fez isso, Geazi? Satanás encheu teu coração de ambição, e tu foi atrás do ouro e da prata, a glória de Deus. O homem já levou um saco de terra para adorar o nosso Deus de Israel lá na Síria, e tu agora vai pegar o ouro e a prata, tu está vendendo um milagre. A lepra que estava ali na mão vai passar para você. Esses pregadores estão todos leprosos espiritualmente. Você não vê a lepra na carne, mas estão leprosos. A alma está cheia de lepra, vão dormir, não tem paz de espírito, atribulado pelos demônios, porque vive fazendo maldade, roubando a consciência do povo, assaltando o povo no nome de Deus. Vão ficar tudo leprosos, vão pagar um preço altíssimo. Eu não quero estar na pele desse povo. É por isso que eu estou igual a Asaf. A Bíblia diz no Salmo de número 73, que existia um homem cheio de unção chamado Asaf, que quando ia para o templo, naquela época tinha o templo, e ele levantava as mãos para reger o coral, a glória de Deus, Deus descia dentro da nuvem, o homem era carregado da unção. Mas quando Asaf voltava para casa, ele se deparava com as privações, se deparava com a dificuldade. Chegava, ele passava pelas ruas, viu os ímpios andando de carrão, prosperando, enriquecendo, e ele começa a olhar para a prosperidade dos ímpios. Os malfeitores estavam enriquecendo e ele não saía do lugar, mas Deus estava com ele, até que quase ele desvia os pés do caminho de Deus. Ele mesmo disse, quase que eu desvio meus pés do caminho do Senhor. E quando Deus percebeu que ele ia desviar, invejando a prosperidade dos ímpios, sabe o que aconteceu? Deus chamou ele dentro do santuário. E Deus marcou uma reunião com Asaf. E Deus abre as comportas celestiais e mostra, está vendo? O ímpio, o malfeitor está prosperando aqui, mas o final, fogo, enxofre, inferno. Mas você, ó, o final, sofrimento aqui, mas galardão e vida eterna. Aleluia! O que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem. Vale a pena estar firme na presença de Deus, independente da circunstância. Não inveja o ímpio, porque os maçons têm muito dinheiro e não dão dízimo para Deus. Tem muitos ímpios aí, irmão, endemoniadíssimos, podre de rico, mas não dão dízimo para Deus, porque Deus não abençoa quem dá dinheiro a ele. Isso é mentira. Isso é conversa furada. Tem tantos ímpios endemoniados, cheios de dinheiro. Deus está provando para Asaf que a maior riqueza não é dinheiro, não é carrões, não é mansões. A maior riqueza é a esperança da vida eterna. É saber de que ainda que morra, viverá. Jesus Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A maior riqueza é a esperança da vida eterna. Porque se a nossa esperança em Deus, irmão, se limita apenas a esta vida medíocre e transitória de 70 e 80 anos, que o final é enfado, canseira, bico de papagaio, reumatismo, câncer de próstata, diabetes, tudo que não presta. Se a nossa esperança em Deus se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, ela não tem limite. Se não tem Hilux para andar aqui, carrões, nem um carrinho simples, se preocupa não. Lá na eternidade você vai andar de carruagem de fogo, aleluia. E não vai precisar pagar, aleluia, IPVA. Não vai precisar, você vai ter mansões, não vai precisar pagar IPTU, como a gente paga IPTU hoje, as ruas. Quando não é a poeira, é a lama. Mas você tem que pagar o IPTU, porque tem que dar a César o que é de César. E a Deus é o quê? Adoração. O que é de César é o dinheiro, o que é de Deus é adoração.
Rogo, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei diante de Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, aleluia, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vossas vidas. Aleluia. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer te encher da presença, dos dons espirituais, porque o dinheiro compra o carrão, o dinheiro compra a mansão, mas o dinheiro não compra a unção do Espírito Santo. E o último homem que quis comprar a unção de Deus, aleluia, se decepcionou. O mágico Simão viu Deus usando Pedro, viu Deus usando Filipe com poder, aleluia, acompanhava-se o ministério de Pedro, os sinais e os prodígios, o cego enxergava, o coxo andava, o morto ressuscitava, aquele mágico que enganou a muitos com a magia, viu verdadeiramente que aquilo ali não era magia, era o poder de Deus. A Bíblia diz que o Simão mágico chama Pedro no particular, no privado, e diz: Pedro, estou com muito dinheiro aqui, quero te fazer uma proposta. Proposta essa satânica e maligna. Por isso que o servo de Deus não pode negociar os dons de Deus. Não pode, irmão. Aleluia, não podemos misturar as coisas, irmão. A Bíblia diz que aquele mágico ofereceu muito dinheiro para Pedro também abençoar ele com o dom. Primeiro ponto, Pedro não tem, aleluia, autoridade de dar dom a ninguém. Deus dá a quem ele se agrada, a quem ele quer. Aleluia, e quando Deus quer te dar o dom, ninguém pode tirar. Alguém pode até questionar: não gosto do jeito dele pregar, não vou com a cara dele, mas Deus se apaixonou por você e te deu dom espiritual, abriu a porta e ninguém pode fechar a porta que Deus abriu para você. Louvado seja o nome do Senhor. Sai da frente, Satanás, porque ninguém para um escolhido, ninguém para um ungido, ninguém pode esconder alguém que Deus, aleluia, levantou para brilhar. Bendito é o nome de Jesus. Ainda que te jogue dentro da cisterna para você andar em ciclo, Deus vai te tirar da cisterna e vai fazer você governar. É assim que Deus faz, irmão. Ainda que você esteja na porta do palácio, Deus vai tirar o sono do rei para abençoar a tua vida. E o teu inimigo vai ter que te arrastar como arrastou Mardoqueu, dizendo: assim se faz com o homem a quem o rei se agrada. Se o rei Jesus se agradou de você, ele vai te presentear com dons espirituais, com dom material. Deus vai te abençoar e ponto final. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus, ele dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que ele agrada. Ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte a fim de dar aquele que agrada a Deus também. Tudo isso é vaidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar a madrugada e repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Deus o dá enquanto dorme. José não era preguiçoso, mas ele tinha o dom de sonhar. E o Deus que te deu o dom de sonhar, ele mesmo vai realizar os teus sonhos, porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá e jamais permitirá que os justos sejam abalados. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, esse é o Deus que a gente serve. Ninguém compra o dom de Deus. O mágico disse: Pedro, é muito dinheiro. Se Pedro não fosse um homem que tivesse compromisso com Deus, com os céus, ele ia dizer: eu vou enriquecer logo aqui, já vou dividir o dom com ele. Pedro disse: olha, a tua proposta é satânica, Simão. Viu, mágico? Tua proposta é satânica. Tu está querendo adquirir o dom de Deus com dinheiro? Hoje eles estão negociando, comprando poltrona em púlpito. Porque é assim, viu, irmão? Se você tem dinheiro, você tem um cargo elevado na denominação. Você dá uma oferta grande, você é diferente. É 2 pesos e 2 medidas. Mas se tu não tem como mudar dinheiro, tu não vale nada. Tu está fazendo o que lá? É por isso que eles nunca vieram aqui me visitar depois que eu deixei. Tem uns 9 meses que eu não fui lá. Nunca mais vieram aqui. Por quê? Porque o irmão, ele é insignificante. Nunca derramou dinheiro, nunca teve dinheiro para dar a eles. Então o importante para eles não é a minha alma. O importante para eles é dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, pode ter certeza que eles já estariam aqui. Irmão, você está fazendo falta, irmão. Nós estamos com saudade, mas eu não faço falta, porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus Cristo. Aleluia! Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas carrego comigo a unção do Espírito Santo. Aleluia! De dia e de noite eu sinto a presença de Deus todos os momentos da minha vida. Aleluia! Eu não abro mão da presença de Deus por nada. Pode passar os céus e a terra, mas a presença de Deus é permanente, ela não passa. Ainda que a tua mãe que te amamentou, te abandone, te rejeite, te decepcione, jamais o Senhor vai te abandonar. Aleluia!
O Senhor está contigo todos os dias, irmão. Até a consumação do século. É por isso que a minha referência é Cristo. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Mas esses crentes que me examinam a Bíblia ficam dizendo, o pastor não me visitou. Eu estou triste que ele não veio aqui, eu estou alegre. Porque eles vêm para aqui fazer o quê? Pedir dízimo, eu não tenho. Então não vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia! É assim que Deus faz, irmão. Deus cuida. Deus cuida de quem ele escolhe, bendito é o nome do Senhor. Deus não desampara a quem ele separa, bendito é o nome de Cristo. A Bíblia diz, irmão, eu já estou finalizando. A Bíblia diz que Pedro diz que tu está querendo comprar o dom de Deus, irmão. Tu não tem parte e nem sorte nesse ministério. Deus vai te matar, porque Deus tinha acabado de matar Safira e Ananias. Não foi porque eles não deram dízimo e oferta, foi porque eles mentiram, porque Deus não queria nada de ninguém. O pessoal estava vendendo as propriedades e depositando aos pés dos apóstolos. O apóstolo perguntou, e aí, foi X? Se eles falassem, foi XX, eu não quero dar nada, não vou dar nada. Porque Deus não força 10%, nem 20%, nem 30%, Deus não quer dinheiro de ninguém. E quando Paulo ele alerta os crentes dizendo, irmão, se vocês quiserem contribuir para abençoar a vida do próximo, não é para Deus. Paulo não diz. Eu não encontrei um versículo Paulo falando sobre dízimo. Paulo, o maior pregador, Paulo falando sobre dinheiro. A única vez que eu ouço Paulo falando é dizer assim, irmão, para abençoar a vida do próximo, para que haja igualdade, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não é por tristeza ou por necessidade, porque o Senhor ama quem dá com alegria, irmão. Deus ama quem compartilha a necessidade dos santos e pratica hospitalidade. Não é para dar dinheiro para Deus. Eu vou lhe contar outro relato bíblico, que eu gosto de Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia Sagrada, eu amo a Bíblia. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Cornélio, e esse cidadão era um centurião romano. Não era adventista, não era batista, não era da Assembleia, não era da Mundial. Né? Ele era apenas um homem que tinha comunhão com Deus, que fazia de tudo para manter a particularidade. Era um homem de oração e um homem cheio de amor, que era sensível à voz de Deus e dava esmola aos necessitados. E a Bíblia diz que Deus se agrada de Cornélio a ponto de enviar um mensageiro, um anjo celestial. E quando o anjo chega na casa de Cornélio, o anjo, amando Deus, diz, Cornélio, Deus tem contemplado as tuas esmolas. Deus tem visto tu dando esmola aos pobres. Deus tem visto tu abençoando a vida do próximo. E Deus também tem ouvido a tua oração. Ele podia muito bem dizer, Cornélio, Deus mandou aqui porque você é um dizimista fiel, está dando muito dinheiro e Deus está te dando em dobro. Não, irmão, é tudo mentira dos homens, é tudo mentira do sistema religioso. Aleluia, Deus não é um Deus de barganha, que você tem que dar 100 para ele te dar 200. Não, Deus não quer dinheiro de ninguém, ele quer a nossa sinceridade, bendito é o nome do Senhor. Deus, irmão, me revelou que esses últimos dias agora, irmão, esses templos religiosos vão virar morada de pardais e de andorinhas, porque Deus vai despertar os sinceros, o povo vai voltar a adorar a Deus em espírito e em verdade. O povo vai entender que Cristo é o suficiente, a gente não precisa mais de nada. A gente só precisa de Jesus Cristo, bendito é o nome do Senhor. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar. Mais nada, não é religião, não é denominação, não é instituição religiosa, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito é o nome do Senhor. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Antes, aleluia, que houveste dia, ele já era e é. Nenhum há que possa livrar alguém das suas mãos, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Quando o Cristo andou aqui, irmão, tinha a seita dos fariseus, dos saduceus, mas era tudo perseguidor de Jesus. Hoje é diferente. Hoje é tanta religião que deixou a mente do povo confusa. É tanta religião, tanta religião, tanta religião. Um prega dizendo que Jesus está ali, outro Jesus está aqui, outro Jesus está lá. É assim, irmão. É uma divisão tremenda. E no céu não haverá divisão. Lá no céu só vai entrar aqueles que seguem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Quando a gente chegar nos portais celestiais, Jesus não vai perguntar de que igreja tu era. Ah, Senhor, eu era da Batista, eu era da Adventista, eu era da Universal. Ele não vai perguntar isso, não. E lá no céu não vai entrar placa de denominação, mas vai entrar os verdadeiros adoradores,
Os verdadeiros adoradores que abandonaram o pecado, que se esforçaram para esmurrar o corpo, como disse Paulo, eu, Paulo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém, irmão? A minha oração é que Deus em Cristo abra vossos olhos espirituais para vocês contemplar aquilo que o homem natural não pode ver. A minha oração é que você seja sensível, não à voz de apóstolo, não à voz de pregador, mas à voz de Deus. Quando você for congregar, não estou mandando você deixar de ir para a sua denominação, vá. Agora, quando abrirem a Bíblia, porque não estão nem abrindo mais a Bíblia, examine bem se eles estão pregando o que é bíblico, se eles estão pregando a volta do Senhor, porque os falsos profetas não pregam a volta de Jesus, porque eles não querem que Jesus volte, eles só pregam a teologia da prosperidade. Só teologia da prosperidade, chave de carro, revelação de CPF, revelação de RG, tudo mentirosos. Eu digo na cara, eu aponto o dedo, tudo falso profeta. Tudo falso profeta, Sila Malafaia, Valdomiro, tudo vendedor de injusência, cobrador de envelope, cobrador de dízimo, mas não prega o reino de Deus, não prega que Jesus está voltando. Então é tudo falso profeta. Abre os olhos, irmão. Jesus voltará. Jesus está voltando. Amém? De que cidade é que os irmãos estão conosco? Aleluia, deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual é a cidade que o irmão está conosco? Fala aí só para a gente se alegrar aqui, irmão. E saber que o Evangelho está atravessando o mundo. Glória ao Todo-Poderoso. Bendito é o nome de Jesus. Paraíba, Piauí, Pernambuco, Estados Unidos. Glória a Deus. Goiás. Vitória do Espírito Santo. Glória ao Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, irmão. Aleluia. O verdadeiro reavivamento não é pulo, não é grito. O verdadeiro reavivamento é mudança de vida. Esse é o verdadeiro reavivamento. Alguém está em Cristo, nova criatura, abandona tudo que não presta. Esse é o verdadeiro reavivamento. É pregoar a volta de Jesus. É vivermos conectados no céu. BH. Aleluia. Glória. Uberlândia. Maceió. Distrito Federal, Brasília, Bahia, Belo Horizonte, João Pessoa, Pará, São Paulo, glória a Jesus Nazareno, São Paulo, Belo Horizonte, aleluia, Piauí. Deus abençoe os irmãos, que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus blinde a tua casa, que Deus blinde o teu casamento, que nós vivemos em uma época que o povo já casa dizendo, se não der certo, nós separa. O povo, dificilmente você vê um casal hoje, aleluia, de cabelos brancos, perseverando na presença de Deus. É um troca-troca, irmão, virou moda hoje, divórcio dentro da própria igreja, virou moda. O cara tem uma discussãozinha com a mulher, eu não quero mais essa praga. Quer dizer, pegou a menina bonitinha, novinha, aí pegou, irmão, despencou todinha, coitadinha, agora tá de olho nas novinhas na internet. Porque o que tem de cabra safado, mesmo crente, nas redes sociais, irmão, só olhando perna de mulher, olhando mulher pelada. A pornografia tem destruído com muitos casamentos, a pornografia tem destruído com muitas famílias, mas o sangue de Jesus tem poder. O demônio da pornografia vai sair da tua vida, o demônio da prostituição vai sair da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Os demônios vai cair pelo poder do nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, para que se dobre todos os joelhos na presença do Rei da Glória, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar a vitória. Pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus, eterno Pai, há uma grande batalha espiritual neste momento no mundo cósmico, no mundo invisível, onde legiões de demônios foram enviados, aleluia, diretamente do inferno para destruir com a vida, com as famílias. Vai repreendendo os demônios, desfaz com toda obra de bruxaria, de magia. O demônio da pornografia vai sair da tua vida. O demônio da prostituição vai sair da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Os demônios vai cair pelo poder do nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, para que se dobre todos os joelhos na presença do Rei da Glória, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar a vitória. Pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus, eterno Pai, há uma grande batalha espiritual neste momento no mundo cósmico, no mundo invisível, onde legiões de demônios
foram enviados, aleluia, diretamente do inferno para destruir com a vida, com as famílias, porque a família tem sido alvo do inimigo, porque família é constituição divina, mas neste momento vai neutralizando, meu Pai, toda a força contrária, vai repreendendo os demônios, desfaz com toda obra de bruxaria, de magia negra. Tem muito satanista, Pai, fazendo obra de macumba para destruir com as famílias, mas desfaz com toda a obra do Satanás, pelo poder do teu sangue, abençoa cada família representada, visita cada lar em cada estado, cada cidade, e que cada família que está aqui conosco nessa live seja abençoada pelo poder da tua palavra. Cobre o teu povo com teu sangue, livra-nós de todo mal, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Um abraço do irmão Reile. Quando os irmãos forem orar, lembra de orar por nós, por mim, por minha família também, que eu estarei orando por vocês todos os dias, viu, irmão? Um abraço. Deus em Cristo abençoe.